Salve nação, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Rapaziada, eu tava dando uma olhada lá no canal Falso 9, ele tava fazendo uma análise bem legal a respeito de como o Flamengo pode se comportar agora com a ausência do Pedro, tá? Como a gente pode jogar sem precisar de uma nova contratação, rapaziada. O canal do rapaz é muito bom, tá? Recomendo muito, vou deixar o link aqui embaixo na descrição como créditos, tá bom? Vai lá também, se inscreve no canal dele. E não esquece de se inscrever aqui também, curte, comenta, compartilha com aquele seu amigo flamenguista. Tamo junto, saudações. Primeiro vamos lembrar dessa saudosa escalação que pela última vez entrou em campo contra o Palmeiras no 2-0. Sim, o último grande jogo do Flamengo foi pela última vez quando o time jogou com o time titular. Coincidência ou não, essa era a escalação. E essa escalação tinha em sua estratégia principal agredir, o adversário a partir desse espaço, que é o entrelinhas do adversário geralmente, tá? Então vamos simular que tem duas linhas de 4 ali, uma na linha do Pedro, outra ali na linha do meio de campo, e que esses caras ali, Arrascaeta, Everton Cebolinha e Gerson, ocupavam esse entrelinhas para gerar jogo a partir desse setor, né? Fato é que numa última fase ali, já numa fase de finalização, o Arrasca era um jogador que estava sempre ali meio que alinhado ao Pedro, quase como um ponta de lança, quase como um segundo atacante nesse 4-2-3-1 que mantinha o tempo inteiro no entrelinhas os dois pontas que eu coloquei aí em amarelo, Gerson e Everton Cebolinha, e o tempo inteiro ali quase como atacantes os dois caras mais centralizados de comando de ataque, que eram Pedro e Arrascaeta. Pois bem, se a gente for olhar esse time não pode mais ser replicado em 2024 e talvez a gente nunca mais veja essa combinação de atletas ao mesmo tempo em campo, né? Por quê? Porque dois deles, fora o Vinha que é reserva, dois deles perderam a temporada. E agora, gente, o que pode ser feito? O Arrascaeta pode jogar de falso 9, gente, mas a solução em ter o Arrascaeta de falso 9 não está isolada. Não é uma coisa tão simples assim. Eu vou colocar o Arrascaeta de falso 9 e essa é a solução. Não, o time inteiro vai precisar mudar um pouquinho. Deixa o teu like aí que tu já esqueceu, que eu já vou te contando cada coisinha que vai precisar mudar para que essa solução aconteça e tenha sim muito efeito prático. Para começar, a primeira coisa que tem que mudar é o ponta do lado direito. O Gerson não combina com um atacante que seja falso 9. Ele combina com um atacante parede. Por quê? Porque aí ele consegue ocupar aquele entrelinhas e armar jogo para esse atacante que faz parede e gravitar ali em torno dele. Só que o atacante que faz falso 9, ele precisa de um cara que infiltre o espaço dele. Exatamente a área onde ele está e precisa deixar, precisa ser atacada por esse ponta. Então o Gerson não é jogador para executar isso, ele é muito mais um construtor, um cara de retenção de bola, então ele teria que ir para uma outra função. E qual função ele poderia ir? Poderia ir ao meio de campo, para se alinhar ao De La Cruz, formando ali o melhor trinca de meio de campo da América, né? E aliás, essa trinca potencializaria o Pulgar, que não ficaria tão exposto como ele fica quando joga junto com o De La Cruz. Jogaria basicamente a formação que joga o time do Bielsa no Uruguai, que tem o primeiro volante, o Ugarte, tem o De La Cruz, alinhado com o Valverde como segundo homem do meio de campo, que eu gosto de chamar de médios, que não são nem volante e nem meia. Tu já tá vendo aí o Bruno Henrique e o Luiz Araújo. Calma, isso não é a minha formação final, tá? Calma, a gente vai aos poucos entendendo o que muda. Por que Bruno Henrique e Luiz Araújo aí nesse time? Bom, o Arrascaeta, como falso 9 que é um jogador que, nesse contexto, que deixaria o comando do ataque para gravitar pelo meio de campo. E o falso 9, quando executa isso, ele precisa deixar o quê? Espaço a ser atacado pelos pontas. Só que o Flamengo, não se esqueçam, ele precisa poder atacar pelo entrelinhas. A gente não está querendo mudar as ideias do Tite, a gente está querendo entender como formatar um time dentro das ideias, das coordenações que ele já tem, com um novo 9, com um 9 de movimentação, um falso 9.
Pois bem, você precisa ocupar esse entrelinhas e você precisa tirar esse cara da referência, pra você não matar o Arrascaeta. O Arrascaeta não pode ser um 9 de área, ele pode ser um falso 9. Então, o Arrascaeta baixando por dentro e ele poderia contar o quê? Com ataque à área dos dois pontas. Então, Bruno Henrique e Luiz Araújo fariam esse ataque na área. E o time passaria a atacar num 4-1-3-2. Você até vai ver um losango nesse time quando ele estiver na parte de finalização das jogadas. E nesse contexto, a gente sabe o quanto o Bruno Henrique pode jogar. O Bruno Henrique pode jogar muito nesse contexto. Você, assim, consegue manter dois caras que agridem muito a área, dois caras que são, sim, atacantes, agudos, e pode também ter o melhor do Arrascaeta, com e sem a bola, porque sem a bola ele vai ficar bastante liberado do trabalho, e com a bola ele vai poder abrir espaço no meio de campo para um meio de campo um pouco mais físico, um pouco mais forte, e também vai poder ter uma ação quase que livre. A ação do falso 9 é o que determina a ação dos dois pontas. Caso o Arrasca quisesse ficar ou gravitar para um dos lados apenas, só um dos pontas entraria. A gente viu o Messi fazendo isso, sendo esse meia que passou a ser o falso 9 com o Guardiola. Não estou querendo comparar o Arrasca com o Messi, mas a gente pode lembrar, por exemplo, do Liverpool, do Bob Firmino. O Firmino ali com o Klopp jogava de falso 9, apesar de ter sido já um 9 antes, né? E quem é que entrava? Mané e Salah. Dois caras de força, de infiltração e de pé trocado, exatamente como o Bruno Henrique e como o Luiz Araújo. Assim, você teria atacando entre linhas 3 jogadores e não só 2, como a gente estava mostrando, e teria dentro da área 2 jogadores, né, como o time já estava acostumado a fazer. Na verdade, naquela outra ideia, a gente também tinha o Ayrton Lucas muito agressivo. E nessa ideia, eu tô colocando o Ayrton um pouco mais recuado. Mas se é para usar o Ayrton mais recuado, é melhor não usar o Ayrton e usar o Alexandro. E para eu não ter aquele cara de referência e não poder usar tanto a bola longa, é melhor eu não usar o Fabrício Bruno e eu usar o Léo Ortiz dentro da zaga. E aí, esse seria o time mais construtor possível. E esse time ainda teria boas reposições. Então, se o Arrasca não pudesse jogar, poderia ser usado o Lohan que foi centroavante na base. Ele poderia fazer essa função até como um 9, muitas vezes, do que como um falso 9. Isso sem falar do óbvio, que é colocar o Carlinhos. Só que o Carlinhos não tem tamanho para esse momento assumir a 9 e é tua, né? Não dá para pensar nisso. E isso abriria espaço até para o Alcaraz. O Alcaraz poderia ser o substituto imediato, tanto do Gerson quanto do De La Cruz no meio de campo do Flamengo. Além disso, a ponta direita fica muito bem servido. Lembrando que essa ponta direita é praticamente um atacante, né? O cara que vai terminar as jogadas lá na fase final. Então teria o Luiz Araújo, que claro, pela justiça da bola precisa ser o primeiro da fila. Teria o próprio Lohan. Teria o Plata, que acabou de chegar e talvez até tenha mais característica de força para fazer isso do que o próprio Luiz. E tem o Gabriel, que poderia reeditar essa dupla de ataque com o Bruno Henrique de uma maneira como já aconteceu em 2019, com o próprio Arrascaeta fazendo a função de falso 9 contra o Cruzeiro, por exemplo, em Minas, como o Bernardo Ramos lembrou na nossa live, ou como muitas vezes o Reinier entrava para fazer essa função de falso 9 e abria Gabriel, abria Bruno Henrique. Mas para isso o Gabriel teria que evoluir bastante, melhorar para sair desse fim de fila aí, né? Mas ele vai ter oportunidade. Então, se é para colocar o Gabriel, que coloque o Gabriel nesse contexto de ter o Arrasca sendo esse cara mais avançado. E aí, cara, apesar de ter muita lesão, se você for olhar, tem elenco para ganhar as coisas.